Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Esse é o segundo vídeo de um total de 3, onde eu estou falando sobre sistema de freio, mais especificamente as tubulações e os terminais, né? Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode fazer esse tipo de terminal em casa utilizando uma ferramenta que a gente vai fazer algumas modificações. O nome desse terminal aqui é Single Mushroom Flare. Eu falei sobre ele e sobre outros tipos de conexões, como esse daqui, por exemplo, que também é bastante comumente utilizado nos nossos carros. Esse daqui ele é chamado de Double Flare e eu vou deixar para o terceiro vídeo, onde é utilizado uma outra ferramenta para a fabricação dele, tá bom? O pessoal também comumente às vezes chama ele de terminal bolha, tá? Digamos que é comum ser chamado assim, mas também não está correto, porque terminal bolha é um outro tipo de terminal que eu mostrei lá no vídeo 1. É comum, se a gente pesquisar na internet, Mercado Livre, sites, lojas físicas, uma ferramenta para fazer terminais de tubulação de freio, encontrarmos essa daqui. Isso aqui é muito comum. Essa ferramenta sem esse núcleo, né, aqui já está modificado, essa ferramenta com essa parte aqui, ó. Porém, é errado utilizar esse princípio de flangeamento para sistemas de freio. Isso daqui é para a gente conseguir esse resultado aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo de terminal é chamado de single flare. É uma flange simples, né, que vai ter exatamente o formato da ferramenta como ela é vendida no mercado e facilmente encontrada. Porém, isso daqui não deve ser utilizado em sistemas de freio. É comumente utilizado em sistemas de refrigeração, ar-condicionado, alguns sistemas de óleo, enfim, sistemas que trabalham com baixa pressão. Sistemas de freio trabalham com alta pressão e devem ser utilizados terminais como esse daqui ou como aquele outro que eu mostrei. O que eu vou apresentar para vocês é essa modificação para que a gente tenha esse tipo aqui, ó, de ferramenta para a gente conseguir esse acabamento, certo? A ferramenta se encaixa aqui, né, no tubo, inclusive esse tubo aqui é um tubo de 3,16, beleza? E após a utilização dela, prensar a tubulação, ela fica com esse acabamento aqui. Bom, basicamente o que a gente está fazendo é substituir essa peça original da ferramenta por esse conjunto para que a gente tenha o flangeamento adequado para o sistema de freio, beleza? Informações que eu estou trazendo nesse vídeo não são 100% de minha autoria. Eu colhi informações em um vídeo de um senhor chamado Antonico aqui no YouTube, beleza? Vamos lá então. Materiais que a gente precisa. Inicialmente, 2 parafusos. Um com um comprimento de rosca de 40 milímetros ou superior. O diâmetro dessa rosca aqui é um M14 e o passo dela é de 1,5 milímetro. Justamente a medida, claro, similar aqui e compatível, né, com a ferramenta, certo? Um deles tem que ter esse comprimento. Um segundo parafuso com o mesmo padrão de rosca pode ser o mais curto possível, porque a gente vai cortar ele. Nesse caso aqui, eu cortei ele com cerca de 5,5 milímetros, quase 6 milímetros, beleza? E no centro dele eu fiz um furo passante com um diâmetro de uma broca de 3 milímetros. É importante que esse orifício no centro dessa peça seja o mais centralizado possível. Como eu tenho o torno aqui, eu fixei no torno usando a broca de centro, marquei o centro, fiz o furo com a broca de 3 milímetros. Se você não tem o torno, faça referências, né? Tenta traçar o centro em 3 posições, por exemplo, marca com punção, enfim, de maneira que você não corra o centro aqui, porque isso daqui vai ter influência direta no acabamento da peça, beleza? Eu dei aqui também no torno uma faceada, não necessariamente você tem que fazer isso, né? Eu tirei os emblemas, as numerações que vem na cabeça do parafuso, como nesse daqui, ó, tá vendo? E dei o acabamento. Na parte de dentro, digamos, da ferramenta, eu utilizei aqui uma broca de 8 milímetros para fazer um rebaixo, e esse rebaixo vai servir para a gente acomodar a cabeça de um prego, por exemplo, ou como eu utilizei aqui, a haste de um rebite. Tá vendo? Dei uma desbastada aqui na cabeça da haste do rebite,
E é simplesmente para acomodar, de maneira que ele fique flat com a superfície ali, né? Ó, não fique alto dessa maneira, fique aqui alinhado, né? E do lado de cá, isso daqui é muito importante o acabamento também. Eu utilizei a mesma broca de 8 milímetros e bem devagarzinho até chegar numa situação, ó, similar a essa. Vou mostrar aqui de perto para vocês, ó. Dá para ver que eu não entrei totalmente com a broca, ó. Tá vendo? Isso daqui vocês vão ver na prática, né? Qual a largura, o diâmetro do acabamento bolha que vocês querem, né? Tá vendo? Isso daqui é muito importante também. Essa é a parte que vai fazer contato com a tubulação. Para que é esse pino no centro? Para que quando você for fazer a tubulação, ela não amasse, né? E esse pino, ele impeça que ela se amasse, né? Então quando você tirar, ela vai permanecer ali com o diâmetro interno inalterado. Beleza, então a gente tem esse parafuso, essa parte aqui que eu já mostrei, e a gente precisa ligar isso nesse parafuso. Já rosquei o parafuso aqui na ferramenta e agora a gente vai travar todo o conjunto. Para isso a gente utiliza uma porca, lógico com o mesmo padrão de rosca M14 por 1,5. A única modificação que eu fiz nessa porca é que eu faceei, digamos que eu rebaixei, né, uma das faces. Um lado está original e o outro lado está um pouco rebaixado, para que quando o conjunto ficar todo pronto aqui, eu tenho um espaço tranquilo aqui para eu trabalhar com a tubulação, que eu já vou mostrar na prática para vocês. Aqui, por exemplo, ó, uma porca totalmente original, ela é abaulada em uma face e na outra. Essa daqui não, ela está uma face original e a outra trabalhada, não tem segredo nenhum. A largura dela ficou com cerca de 10 milímetros, tá vendo? Foi o suficiente aqui no meu conjunto para funcionar de maneira adequada. Estou rosqueando aqui a porca no parafuso, cerca de metade dos fios de rosca. O lado que eu trabalhei está aqui para dentro, tá? E com o pino aqui instalado na posição, vou rosquear na outra metade das roscas. Eu vou fixar aqui na morsa para dar o aperto final. Bom, tudo bem travado, parafusos contra a porca. Dá para ver que o pino aqui ele não fica nem travado por conta daquele rebate que nós fizemos, né? Então, agora a gente vai fazer o teste na prática. Vou começar cortando um pedaço de tubulação. Para referência, esse tubo que eu estou utilizando aqui é a tubulação principal de freio do Fusca e derivados. É um tubo bem grande, é um tubo legal para trabalhar com ele. Ele tem um material bom, com tratamento anticorrosivo e atende bem às necessidades. Bom, ferramentas comuns que são fáceis de encontrar no mercado também são similares a essas aqui. Aqui dois exemplos bem parecidos. Existem umas menores também que fazem a mesma função, que facilitam às vezes o trabalho lá no carro quando você não está trabalhando em bancada e tem um espaço um pouco reduzido. É só introduzir o tubo na direção aqui do disco de corte. A gente aperta, não precisa apertar muito, encostou, vai girando. Conforme você faz e vai percebendo que reduziu a carga sobre o tubo, aperta um pouquinho aqui no knobzinho na parte traseira e repete esse procedimento. Chegando ao final, ele vai cair. E aqui a gente tem ainda um acabamento que não é tão bacana, né? Ficam algumas pequenas rebarbas, ó, os dois lados dele foram cortados. A gente vai tirar um pouco desse excesso de rebarba agora. Eu gosto de deixar o acabamento mais fino possível aqui, porque influencia no resultado final. Então eu geralmente faceio ele aqui assim, numa lixa, uma lixinha 320, 400 por exemplo. Facei aqui, agora o diâmetro externo, estou girando o tubo, tirando rebarbas na parte externa. E falta agora o diâmetro interno. Geralmente eu utilizo uma liminha como essa daqui, bem devagar aqui. Você tem que se atentar sempre, claro, à higienização do sistema, né? Aqui é só um exemplo, então evitar cair limalhas numa tubulação que esteja instalada no veículo. Beleza? Aqui já tá bacana, ó. Fica com esse tipo aqui
de acabamento, tá vendo? Bom, agora na ferramenta original a gente não faz nenhuma modificação, tá bom? A gente só tem que se atentar quanto ao lado que a gente vai aplicar. Se a gente perceber, aqui na sede de cada um dos orifícios, ele tem um chanfro de cerca de 45 graus. Esse chanfro é destinado a esse tipo de flange que eu mostrei no começo do vídeo, que não é para tubulação de freio, né? Quando você faz, ele vai dar o ângulo de 45 graus, esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui para esse tipo de flange é o correto, né? E também para o double flare que eu mostrei aqui, ó. Eu não vou entrar em detalhes que eu já mostrei no vídeo anterior, mas se a gente reparar, tem um ângulo aqui nas costas do terminal. Nesses dois casos a gente utilizaria esse lado da ferramenta. Como a gente quer um ângulo de 90 graus, ó, reparem aqui em perfil como que a gente tem 90 graus atrás do terminal e também no parafuso de fixação, certo? Como a gente quer esse tipo de acabamento, eu não vou usar esse lado flangeado, vou utilizar esse lado da ferramenta que é reto, certo? Então, na verdade, como essa ferramenta, conforme eu falei no começo do vídeo, ela é para esse tipo de conexão, teoricamente não era nem para usar esse lado, tanto que ela não tem nem inscrição aqui, tá vendo? Era para ser esse, mas a gente consegue adaptar e usar essa face reta. Posiciono o tubo aqui, então, com cerca de 3 milímetros para fora. Um bizu aqui para durabilidade da ferramenta. Ele está mais para a direita do que para a esquerda, certo? Então, para a gente não forçar ela, eu vou apertar esse lado que está mais curto, ó, encostei. E em segundo lugar, esse daqui que está mais distante. Eu tendo um maior braço, eu forço menos essa rosca da ferramenta. Travar o máximo possível até as duas partes se encostarem. Existem alguns casos, isso vocês vão perceber na prática, que dependendo da dureza do tubo que você está fazendo, ele escorrega aqui na ferramenta ou ele marca, e dependendo dá para você utilizar um papel ou até uma fita crepe entre as peças para evitar que escorregue ou que marque o tubo, beleza? E eu vou fixar ela aqui na morsa para ficar até mais fácil de mostrar para vocês. Dependendo da dureza do metal, você pode ter dificuldade em formar um perfil bacana aqui no terminal. E então, em vez de você fazer a seco, você pode lubrificar, né? Utilizando de preferência aí o próprio fluido de freio, ou se você tiver possibilidade de limpeza das linhas em bancada, um lubrificante qualquer, aqui na tubulação e nessa peça que vai fazer contato. Então vamos lá, é só encaixar, não tem segredo. O pino guia no centro do tubo, ó. Encaixou, eu vou girar a ferramenta até ela dar batente aqui nesses bracinhos, né, que se encaixam no corpo dela, e vou encostar aqui, ó. Encostou, agora eu vou vir com a ferramenta e bem devagarzinho, enquanto eu vou apertando, eu vou olhando o acabamento que vai sendo feito aqui. Com bastante cuidado, eu tento ser o mais constante aqui possível. Querendo ou não, a gente está gerando uma deformação no tubo nesse momento, né? Completou cerca de uma volta aqui. Eu vou parar para a gente dar uma inspecionada e ver como que tá ficando. Soltei. Tirar a ferramenta. Ó, ele dá uma travada, vocês perceberam que dá uma travada no pino aqui, justamente porque ele tem aquela tendência a fechar, mas não tem segredo algum. Por isso que também o lubrificante ajuda nessa questão também. Ó, aqui ainda na ferramenta. Eu vou soltar agora para a gente ver o terminal por completo. Ó. Olha como que ficou. Aquelas marquinhas que eu comentei não danificou o tubo, mas tirou um pouquinho desse banho anticorrosivo amarelado sobre a superfície. E eu espero que dê para vocês verem aqui, fica um pequeno degrau, mas é muito pouco. O que eu costumo fazer aqui? Com um pedacinho de lixa, dar um acabamentinho final. Estou fazendo na lixa manual aqui mesmo, sem o taco, né? Para justamente ela fazer um pouquinho o perfil do terminal aqui.
e dar uma trabalhadinha nessa face de contato, ó. Não, pessoal, e olha como que fica, ó. Diâmetro interno, diâmetro externo. Fica bem bacana. Eu vou colocar aqui o parafuso de travamento do conjunto. Ó. Dá pra ver que ele assenta muito bem, tá vendo? E eu vou simular aqui uma peça qualquer do sistema, né? Lembrando que lá no diâmetro interno tem que ser compatível com esse tipo de terminal, né? Apertou. Quando encostar, tirou a folga aqui, se você der 1/4 de volta aqui, daqui até aqui já é o suficiente. A gente não precisa apertar muito esse tipo de tubulação, não. Aqui é um exemplo desse tipo de single mushroom flare, né? Que é esse modelo comumente chamado como terminal bolha. E esse daqui é um outro tipo. Vocês têm que se atentar a isso daqui, ó, como que ela é diferente lá por dentro, ó. Ela tem um ressalto no centro, né? Justamente para ser compatível com esse tipo de terminal. Aqui é exatamente o mesmo princípio. Esses detalhes aqui reforçando, eu mostrei lá no primeiro vídeo, eu acho bem interessante. Se você está fazendo modificações no sistema de freio, bem interessante que vocês vejam esse vídeo anterior que eu vou deixar na descrição, beleza? E posteriormente o outro vídeo que eu ainda vou publicar, que é o terceiro. Ó, uma dica de ferramenta para vocês fazerem um aperto e principalmente a desconexão desse tipo de parafuso que às vezes trava, né? É esse daqui, ó. É só pesquisar na internet, ó, por chave de tubo, boca mestre, não é difícil de encontrar. No meu caso aqui é um kit que compõe 3 medidas diferentes. Esse aqui eu não uso, eu acabo usando essa extremidade. Existe além dela chaves específicas para tubulação também que são fixas, né? Elas possuem nas duas extremidades um tipo de encaixe com uma parede mais grossa do que uma chave colar convencional e o corte para passar pelo tubo com o seu diâmetro interno sextavado. É uma chave bem bacana também para esse tipo de tubulação. O legal dessa daqui é que conforme você faz o aperto, ó, você vai soltar, por exemplo, uma tubulação que está travada, dá para a gente ver que ela faz contato ali em 3 pontos, né? Tem esse ponto na parte inferior aqui que aperta a tubulação. Então você consegue tanto utilizar na instalação da peça, como para quebrar o torque também de tubulações que por muitas vezes ficam travadas lá, né? Durante muitos anos utilizando, gera uma corrosão e tal. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo também. Eu estou deixando aqui embaixo o Instagram do canal também para vocês acompanharem. E se você é novo aqui no canal, dá uma olhadinha nas playlists, nos vídeos. Eu acredito que você vai encontrar bastante vídeos aí com conteúdo bastante interessante, tá bom? E se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar as notificações ativadas e acompanhando aí os próximos vídeos, tá bom? Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço!